Decorreu no passado dia 7 de outubro, no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, a cerimónia de tomada de posse da Assembleia Municipal de Esposende, concretamente dos 13 elementos do PSD, 5 do PS, 2 do CDS-PP e 1 do PCP-PEV, eleitos no passado dia 29 de setembro. Na qualidade de cabeça de lista do partido mais votado nas eleições autárquicas, Agostinho Silva, do PSD, assumiu a presidência da Assembleia Municipal e expressou, por isso, gratidão e honra pela missão que lhe foi confiada. Presente nesta cerimónia, para além dos novos deputados municipais, muito público que encheu o fórum, e Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata na Assembleia da República. Uma Câmara Municipal que tem sido bem gerida, com uma grande capacidade de entrosamento e de ligação às pessoas, à comunidade, ao movimento associativo, e portanto o PSD felizmente tem tido, a responsabilidade não só de gerir os destinos da autarquia, como de se ir rejuvenescendo em termos de equipas autárquicas, não perdendo com isso essa relação de confiança. E eu estou aqui precisamente para dar uma nota pública do apreço que nós temos pelo trabalho autárquico que os nossos autarcas aqui têm desenvolvido, mas também para deixar uma mensagem de esperança, de alento, de incentivo, de estímulo para os desafios que a Esposende tem agora nos próximos 4 anos e que ainda há pouco o Presidente da Câmara, empossado, elencou de forma muito clara, apostando no desenvolvimento económico e social para que os filhos desta terra não tenham que procurar oportunidades noutras paragens e possam dar continuidade aos investimentos que aqui foram feitos ao longo das últimas 2 décadas, numa conjuntura que hoje é complicada, mas ainda assim com um grande controle do ponto de vista financeiro que também é digno de registro. Nós sabemos que houve uma imposição relativamente a essa reforma que adveio dos compromissos assumidos no âmbito do memorando de entendimento, ainda negociado pelo governo anterior. Sabemos que as comunidades têm um apego grande ao sentimento que foram, desenvolvendo ao longo de muitas décadas relativamente à estrutura da sua autarquia mais próxima, que é a Junta de Freguesia, mas aquilo que é importante dizer nesta ocasião é que, por um lado, as pessoas não têm que perder a sua identidade naquilo que é a realidade de freguesia e, portanto, aquilo que a junta enquanto comunidade, tem que se adaptar a uma nova, um novo quadro, no qual, em alguns casos, os órgãos autárquicos gerem mais do que uma freguesia. Creio que, com o tempo, todos poderemos vir a concluir que as populações não são prejudicadas com este modelo de gestão da autarquia, porque ele é capaz de manter e preservar aquilo que é a identidade das comunidades. Eu creio que, de uma forma geral, o país compreendeu isso, pelo menos na forma como encarou este ato eleitoral. É evidente que eu não desconheço que, de uma forma localizada, houve manifestações, de algum descontentamento relativamente a isso, que são compreensíveis, porque as pessoas que durante anos tiveram esta identificação direta entre a comunidade, a localidade e o seu órgão autárquico mais próximo, têm alguma dificuldade agora em compreender esta mudança. Mas eu acho que com o tempo que nós vamos perceber que a realidade que tínhamos também era uma realidade muito atípica. Nós tínhamos 4.259 freguesias num território ainda assim relativamente pequeno face àquilo que é o exemplo de outros países europeus. Esta reaproximação em termos de modelo administrativo acho que poderá resultar se os autarcas agora eleitos e empossados continuarem a compreender precisamente o apego que muita gente tem ao sítio concreto que os viu nascer. E eu desejo que seja com alguma tranquilidade que as pessoas possam encarar esta nova etapa e em futuros atos eleitorais essa questão não seja propriamente um dos fatores de maior instabilidade ou perturbação, porque aquilo que verdadeiramente interessa é que as pessoas se sintam bem servidas, que os autarcas estejam próximos das suas populações, possam compreender os seus anseios, as suas necessidades e possam dar respostas rápidas e cabais. Eu acho que vivemos um tempo onde cada pessoa
cada núcleo de amigos, de vizinhos, cada instituição, seja ela pública ou privada, cada empresa, cada família deve olhar para o país, deve olhar para a sua comunidade, a sua terra e deve perceber que está nas nossas mãos termos a capacidade de darmos a volta a uma situação que é muito penalizadora das nossas vidas, é muito grave e é muito projetável para as próximas décadas. Nós temos que compreender que o país hoje tem que mudar, tem que se desenvolver de uma outra forma, porque aquela que nos trouxe até aqui tem um desfecho conhecido. Nós, em 35 anos, pedimos 3 vezes ajuda externa para podermos ter dinheiro para que o Estado pudesse continuar a dispor de meios para cumprir as suas principais funções. E nós precisamos de acabar com esta sina, sob pena de estarmos de 10 em 10 anos a ter processos tão dolorosos como aquele que hoje vivemos. Isso depende de todos, depende da capacidade que os autarcas têm, como autarcas, que os profissionais têm no exercício das suas atividades profissionais, depende da forma como as famílias, enfim, se colocam do ponto de vista da organização da sociedade, do papel que as instituições têm. E nós somos capazes, nós somos um povo que, apesar de tudo, com todo este contexto, conseguimos ser hoje um país exemplar do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista do crescimento das nossas exportações, é porque temos capacidade de adaptação a uma realidade adversa e difícil. Eu acho que é preciso, a mensagem que eu aqui deixava, era que confiássemos em nós próprios. E espero que este órgão, como referi no meu discurso, seja um órgão em que se debatam questões de interesse para o território e para as populações do Concelho de Esposende, que seja um local de debate político, que seja um local em que se expressem as opiniões da maioria, das minorias, dos vários partidos políticos, sempre no respeito pelo civilismo, pela urbanidade, pelos direitos de cada um e usando sempre o máximo de liberdade de expressão, mas condicionada pelas limitações que a própria Constituição consagra. Gostava de referir que neste mandato entendemos que a Assembleia Municipal, com o reforço de algumas competências decorrentes da Lei 75/2013, de setembro, possa ser um órgão que, como também referi no meu discurso, auxilie a Câmara a ter um conjunto de iniciativas de sucesso durante os 4 anos. A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo que fiscaliza a atividade da Câmara e em que existe uma grande participação cívica através dos membros eleitos pela população do Concelho de Esposende e cada um dos deputados municipais é o representante dos interesses, dos direitos, das vontades dos seus eleitores e por isso nessa perspectiva existe participação cívica. O que pode ser referido é que neste órgão deliberativo existe também um período de intervenção do público em que muitas vezes não se verifica essa intervenção do público, não numa perspectiva de defesa de interesses particulares, mas intervenção do público numa perspectiva de participação política. A democracia participativa exige que os cidadãos se empenhem no desenvolvimento das suas terras, do seu território, e dessa forma também estejam sempre informados sobre aquilo que se passa no território, nos órgãos autárquicos e quais são as propostas que estão em discussão. A participação cívica pode ser feita nas reuniões públicas da Câmara Municipal, que são quinzenais e, portanto, existe em maior número do que as reuniões da Assembleia Municipal. Mas a participação cívica não é só nas reuniões dos órgãos autárquicos. A participação cívica pode-se fazer através do movimento associativo, através do movimento político, do movimento partidário, da discussão de questões de interesse público para o município. Portanto, essa participação não tem que ser feita só nas reuniões, não tem que ser feita só junto dos órgãos autárquicos, mas tem que ser feito no âmbito da defesa dos interesses de toda a população. E por isso nós costumamos dizer que é importante o envolvimento dos jovens, o envolvimento das pessoas nos movimentos políticos para que cada vez tenhamos melhores políticos, cada vez tenhamos melhores dirigentes políticos e, logicamente, cada vez tenhamos melhores autarcas. Esposende Serviços TV.
o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.